Olá, queridos, amados irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta paz permaneça, habite e continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos é dada, agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e muito obrigado. Amados irmãos, todos nós sabemos que Deus nos deixou o livre-arbítrio. Para que serve o livre-arbítrio? O livre-arbítrio serve para você decidir o que você pretende fazer da sua vida. Porém, uma escolha errada, uma escolha precipitada, pode lhe trazer graves consequências. Por isso que antes de você escolher o que você pretende fazer da sua vida, analise, medite que decisão você pode tomar. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é um bem precioso que o Senhor Jesus nos deu, nos entregou. Louvado seja Deus. Preço esse que custou preço de sangue. Eu e você não teria possibilidade de nos salvar apenas pelos nossos próprios méritos. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação foi algo conquistado na cruz através de Jesus Cristo. O maior privilégio que eu e você recebemos do Senhor é a salvação. Por isso que nós devemos zelar, nós devemos cuidar da nossa salvação. Nós estamos vivendo em um país, em um mundo, onde as pessoas estão perdendo o temor a Deus. As pessoas preferem ter medo de Deus do que ter temor. A palavra de Deus nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes que você faça uma escolha errada, uma escolha precipitada, medite nas consequências que você pode sofrer mais adiante. Louvado seja Deus. O maior privilégio, o maior bem, o maior resultado que o homem pode ter na sua vida é servir a Deus, é andar nos caminhos do Senhor. Quando nós tememos a Deus, quando nós andamos nos seus caminhos, nós temos vida longa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas que, pela desobediência, pelo seu ato de rebeldia, perderam a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é lamentável, porque muitas pessoas perderam a vida antes do seu dia, antes da sua hora. Ou seja, eles anteciparam o seu destino. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, é necessário que venhamos analisar, que venhamos meditar nas decisões em que nós vamos tomar.
para que a gente não sofra graves consequências em nossa vida. Louvado seja Deus. O Salmo 128, este salmo, nós não sabemos o autor deste salmo. Ele é um salmo anônimo. Nós não sabemos de fato quem foi o compositor deste salmo. Este salmo é uma oração. Este salmo é o momento de aonde há, louvado seja o nome do Senhor, é uma poesia, melhor dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. E o autor desse salmo, ele escreve com bastante propriedade, com bastante segurança, aonde ele diz no verso 1, bem-aventurado. Nós sabemos que a palavra bem-aventurado vem do verbo feliz. Em outras palavras, o autor estava nos declarando, estava nos dizendo que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, queridos, como já lhe disse agora há pouco, muitas pessoas procuram ter medo de Deus, porém não têm temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós temos receio de praticar o mal. Quando nós tememos a Deus, antes de nós tomarmos uma decisão, nós consultamos a Deus. Quando nós tememos a Deus, antes de tomar qualquer iniciativa na nossa vida, nós procuramos, louvado seja Deus, ver o que o Senhor tem a nos orientar. Por isso, a salvação, o temor a Deus é algo importante na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é importante temermos a Deus. Andarmos nos seus caminhos é a coisa mais importante que o ser humano pode ter, pode alcançar. É um privilégio que nós temos da parte do Senhor, nosso Deus. Por isso que devemos temer a Deus, andarmos nos seus caminhos, andarmos na sua presença, é a melhor escolha que um homem pode ter na sua vida. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, meus queridos, ele diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os caminhos de Deus são diferentes do caminho do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho do homem é diferente do caminho de Deus. O caminho de Deus nos traz paz, nos traz alegria, nos traz salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o caminho do homem são caminhos que levam à morte. Isso nós sabemos. Pois o mais importante, o privilégio maior que temos é andarmos nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus, pois o escritor, ele diz com bastante segurança, com bastante propriedade, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Louvado seja Deus. Quais são os privilégios de quem é bem-aventurado? Quais são os privilégios daqueles que temem ao Senhor? Quais são os privilégios daquele que andam nos seus caminhos? Veja que o verso de número 2 nos diz: do trabalho das suas mãos comerá. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Analise bem isso aqui. Isso aqui são para aqueles que temem ao Senhor. Isso aqui são para aqueles que são bem-aventurados, que faz uma escolha certa, que faz uma escolha correta. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui são para aqueles que temem ao Senhor. Louvado seja Deus. Analise, medite bem na palavra de Deus. Isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui não é para o ímpio. Não. Isso aqui não é para o profano. Não. Isso aqui é para aqueles que temem ao Senhor. O Senhor,
nos dá a possibilidade de desfrutarmos do melhor da terra. Porém, o ser humano é que nas suas escolhas precipitada, errada, ele acaba distanciando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas perceba-se bem, analise bem cada parágrafo deste salmo, porque ele é riquíssimo em nos orientar, em nos mostrar, louvado seja Deus, que aqueles que temem ao Senhor desfrutam das maravilhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: do trabalho das tuas mãos comerá, e feliz será e tudo te irá bem. E tudo te irá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele come do trabalho das suas mãos, ele é feliz e tudo irá na vida dele bem, porque quando o Senhor controla a nossa vida, quando o Senhor tem o domínio da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, eu não faço escolhas erradas. Não, Senhor. Quando eu decido deixar Deus tomar conta da minha vida, tomar conta da minha história, me dirigir, me orientar, louvado seja Deus, ele se responsabiliza por mim. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que neste momento nos assiste, deixa Deus comandar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus dirigir os teus passos. Deixa Deus te orientar. Louvado seja o nome do Senhor. Permita que Deus assume o controle da sua vida. Louvado seja Deus, porque você vai desfrutar do, do melhor da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O verso de número 3, veja bem, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Isso aqui é uma poesia. Louvado seja o nome do Senhor. Este salmo, como já lhe disse, ele é uma oração e também uma poesia. Louvado seja Deus. Então aqui tem elogios para nós, para a nossa vida, para aqueles que escolhem andar nos caminhos do Senhor, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que são bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor. O verso de número 2 diz que do trabalho mais importante. Hoje tem pessoas que querem desfrutar do bom e do melhor, mas não querem trabalhar. Louvado seja Deus. Então é necessário que venhamos analisar. Do trabalho das tuas mãos comerá, e feliz será, e te irá bem. Louvado seja Deus. O verso de número 3, ele nos diz que a nossa esposa no interior da nossa casa é como uma videira frutífera. Louvado seja o nome do Senhor. O que é a videira? Uma árvore que está sempre dando frutos e que seus frutos são bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que, com todo respeito a você que me assiste, a você que me acompanha, tem muitas esposas que não honram isso aqui. Não honram o sacrifício do marido, não honram o seu próprio trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Tomaram decisões erradas. Salomão disse que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, porém a tola com as próprias mãos o derriba, destrói. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que você que está me assistindo nesse momento é uma mulher sábia, uma mulher prudente. Louvado seja Deus. Então, que você continue sendo esta videira frutífera no interior da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os teus filhos como rebanho de oliveira. Louvado seja Deus. Isso aqui é elogio, não para qualquer pessoa, mas para aqueles que temem ao Senhor. Isso aqui é uma lição para aqueles que temem ao Senhor.
Por isso que ele disse no início desta mensagem, não tem coisa mais importante, meus irmãos, de que servimos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Andarmos na presença de Deus é o maior privilégio que recebemos do nosso Senhor. Por isso é que vale a pena, mesmo diante de tanto sofrimento, diante das angústias, diante das aflições, diante dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, o mais importante é servirmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitas pessoas não dão ouvidos a estas palavras. Eu sei que muitas pessoas até zombam, criticam da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão com o pensamento voltado totalmente para as práticas mundanas, para fazer as coisas queimar aos olhos de Deus. Porém, a melhor escolha para o ser humano, para mim e para você, é servirmos a Deus, andarmos na sua presença, dizer que o Senhor é bom, louvado seja o nome do Senhor, e desfrutar das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Os teus filhos como rebanho de oliveira em redor da tua mesa. Pense numa família abençoada. Pense numa família que desfruta a paz de Deus quando nós andamos inteiramente nos seus caminhos. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que é necessário o ser humano meditar dia e noite, como disse o próprio salmista, louvado seja o nome do Senhor, no Salmo de número 1. Andarmos dia e noite meditando na lei do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é importante, é necessário. O mundo hoje está vivendo da forma que está, não é culpa de Deus, não é culpa do Senhor, é culpa do próprio ser humano. Louvado seja Deus. Porque se todos tivessem uma linha de pensamento positivo, andar na presença de Deus, servirmos a Deus, nós não estávamos vivendo a calamidade que hoje estamos vivendo nesta terra. Louvado seja Deus. Porque o Senhor tem o melhor para a minha e para a sua vida. Louvado seja Deus. Então, eu peço que você analise com bastante cuidado. Medite com bastante cuidado. Como é bom, como é maravilhoso temermos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 133, o salmista nos diz que como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Louvado seja Deus. Eu sei bem que ali trata-se de um outro contexto, mas eu quero trazer isso aqui para dentro da família. Louvado seja Deus, para dentro da família. Nós temos um lar dado por Deus. Nós temos uma família constituída por Deus, porque Deus ama a família. Porém, a família deve estar unida, em plena união, fortalecendo os laços familiares para que possam alcançar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, o salmista aqui, ele nos dá uma lição de como o ser humano pode desfrutar das bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, na sua vida, na sua casa, na sua trajetória, na sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós que pretendemos alcançar as bênçãos de Deus na sua vida, devemos temer ao Senhor. Louvado seja Deus. Devemos obedecer os mandamentos do Senhor. Devemos permanecer nos seus caminhos, porque é mandamento de Deus. Se você decide
Se você pretende alcançar do Senhor as suas bênçãos, continue na presença de Deus. Eis que como será abençoado. Olha o verso de número 4. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso aqui as bênçãos de Deus sobre aqueles que temem ao Senhor. Nós entendemos que do verso de número 1 até o verso de número 4 são bênçãos para aqueles que temem, que obedecem, que andam nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, para nós continuarmos desfrutando das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Eis que como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Louvado seja o nome do Senhor, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, para que você possa ver a prosperidade na sua casa, no meio da sua família, louvado seja o nome do Senhor, é necessário, é preciso que você esteja obediência a Deus. É necessário que você obedeça os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Se você quer ver a prosperidade na sua casa, na sua família, em tudo que você fizer, você precisa obedecer os mandamentos, você precisa temer, você precisa andar nos caminhos do Senhor, nosso Deus. Então, eu quero deixar esta breve mensagem. Não vou ler nem o verso de número 5 por completo. Nós vamos encerrarmos por aqui, mas desde já eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem nos assistido. Continue lendo esse salmo completo. É um salmo apenas de 6 versos. Louvado seja Deus. E para que você possa entender as maravilhas de Deus quando o ser humano obedece, quando o ser humano decide andar, viver na sua presença. Queridos e amados irmãos, eu só peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando poderosamente. Fique na paz.